Nesse vídeo vamos falar sobre o medo, o terror e as sensações que nos torturam desde os tempos de criança. Estudos mostram que podemos tirar proveito dessas sensações e nos preparar para situações reais. Se você é uma pessoa curiosa, te convidamos a assistir o vídeo até o fim e conhecer mais sobre esse tema. A primeira pergunta que fazemos é: experimentar o terror pode ajudar o nosso cérebro? O medo recreativo que surge ao visitarmos uma casa mal assombrada ou assistir a filmes de terror pode trazer benefícios psicológicos para as pessoas. Se pararmos para pensar, o medo já tem uma má reputação. É o que chamamos de emoção negativa, que supostamente se interpõe entre nós e nossos sonhos. Certamente é verdade que o medo puro não é bom, mas esse é o objetivo da emoção. Ele nos diz para dar o fora de certos locais porque é um lugar ruim. Ao longo de milhões de anos o medo evoluiu para nos proteger do perigo. É a emoção de se sentir mal e talvez paradoxalmente, o motor de toda uma gama de atividades e comportamentos prazerosos, que inspiram o que podemos chamar de medo recreativo. Podemos encontrar o medo recreativo em quase todos os lugares. Desde criança, nós adoramos ser assustados, brincamos de esconder e de sermos arremessados ao ar e pegos por nossos pais. Vamos crescendo e ainda sentimos prazer em brincar de perseguição e pique-esconde. Somos atraídos por histórias assustadoras sobre monstros, bruxas e fantasmas. Nós realizamos brincadeiras no parque e corremos com nossas bicicletas em direção ao que, do ponto de vista dos nossos pais, é uma morte certa e violenta. À medida que ficamos mais velhos, fazemos reuniões à noite para ver filmes de terror com os amigos, ficamos na fila da montanha-russa sem reclamar e jogamos videogames com temas de zumbi e vampiro. De fato, a maioria de nós nunca perdeu nossa atração peculiar pelo medo recreativo mesmo que evitemos ver filmes de terror ou programas de crimes, assassinatos, morte e sangue. Portanto, embora o medo seja um lugar ruim, continuamos a visitá-lo, pelo menos a uma distância segura. Por que agimos assim? Uma hipótese é que o medo recreativo seja uma forma de comportamento lúdico, amplamente difundido no reino animal e onipresente entre nós humanos. Quando um organismo brinca, ele aprende habilidades importantes e desenvolve estratégias para sobreviver. Gatinhos brincalhões treinam sua capacidade de se defender em um encontro hostil e desenvolvem habilidades de caça com pouco risco, em comparação com a vida real. O mesmo acontece conosco. Quando brincamos, aprendemos coisas importantes sobre o mundo físico e social, e sobre o nosso próprio mundo interior. Quando nos envolvemos especificamente em atividades recreativas de medo, desde brincar de esconde-esconde até assistir a filmes de terror, brincamos com o medo, desafiamos nossos limites e aprendemos sobre nossas próprias respostas fisiológicas e psicológicas ao estresse. Em outras palavras, o medo recreativo pode realmente ser bom para nós. Para investigar se esse é realmente o caso e por que, foi desenvolvido um estudo de laboratório pela Universidade de Aarhus na Dinamarca. Foram realizadas várias pesquisas empíricas do mundo real para entenderem esse fenômeno psicológico, mas pouco estudado pela ciência. Esse grande projeto de pesquisa, liderado por Mark M. Anderson, foi proposto fazer investigações e experiências com voluntários em uma casa mal assombrada da região. Foram posicionadas várias câmeras de vigilância nos quartos mais assustadores da casa. Nos participantes foram colocados monitores de frequência cardíaca e entregues diversos questionários. A vigilância com as câmeras permitia ver como essas pessoas reagiam a eventos de terror e medo, como um homem empunhando uma motosserra e perseguindo-os por um corredor escuro. Os monitores cardíacos relataram sobre as suas respostas fisiológicas a tais eventos, e os questionários permitiam entender como eles se sentiam sobre tudo isso. Eles nos disseram que perceberam suas experiências como uma espécie de brincadeira, apoiando nossa noção de terror recreativo como um meio para brincar com o medo. Mas também queríamos aprofundar a relação entre medo e prazer. Você pode pensar que o relacionamento é linear, tipo, quanto mais medo melhor. Mas quando traçamos a relação real entre medo e prazer, aparecia na pesquisa um de cabeça para baixo. Em outras palavras, quando as pessoas vão a uma atração mal assombrada, elas não querem muito pouco medo, pois isso é chato. O que elas querem é atingir o que é chamado de ponto ideal do medo. Isso não vale apenas para atrações mal assombradas de alta intensidade. Quando você joga uma criança no ar, não quer que ela fique tranquila,
Você quer que ela sinta a sensação de medo e de terror ao ser arremessada para o alto. Quando os adolescentes andam de bicicleta, eles precisam da quantidade certa de excitação que faz cócegas na barriga. Quando você escolhe um filme de terror, tenta escolher aquele que fica no ponto certo do seu medidor de medo. Portanto, é um prazer fazer essas visitas a casas mal assombradas, mas há outros benefícios? Em vários estudos anteriores em andamento sobre os efeitos psicológicos e sociais do envolvimento com o medo recreativo, viram que ele melhora a capacidade das pessoas de lidarem com o estresse e a ansiedade. Por exemplo, um estudo liderado por Coltan Srivner descobriu que pessoas que assistem a muitos filmes de terror exibiram melhor resiliência psicológica durante o primeiro bloqueio da pandemia do que pessoas que ficam longe de filmes de terror. Presumivelmente, os cinéfilos de filmes de terror treinaram sua capacidade de regular seu próprio medo e de brincar com ele. Sabemos por outro estudo que as pessoas usam ativamente uma série de estratégias de enfrentamento para regular seus níveis de medo em busca do ponto ideal, e faz sentido melhorarmos o uso dessas estratégias por meio da prática. Você pode pensar no medo recreativo como uma espécie de trepa-trepa mental onde você se prepara para a coisa real, ou como uma espécie de inoculação do medo. Uma pequena dose de medo faz uma blindagem no organismo para a grande dose que a vida real vai te propor mais cedo ou mais tarde. Portanto, embora o próprio medo possa ser desagradável, o medo recreativo não é apenas divertido, pode ser bom para nós. Os resultados preliminares sugerem que algumas pessoas com problemas de saúde mental, como transtorno de ansiedade e depressão, obtêm alívio do terror recreativo. Talvez seja sobre escapar momentaneamente da anedonia e da estagnação emocional que seja bom brincar com emoções problemáticas em um contexto controlável. Para que o medo seja divertido, você precisa sentir não apenas que os níveis são justos, mas também que você está no controle relativo da experiência. Com o resultado de pesquisas como essas em mente, talvez devêssemos pensar duas vezes antes de proteger as crianças e jovens com muito zelo das formas lúdicas de medo. Eles vão acabar em casas mal assombradas mais cedo ou mais tarde, e estarão mais bem preparados se pelo menos fingirem ter estado lá antes. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal.